Mas vamos lá, a gente tem aqui uma linha do tempo para a gente falar dessa crise no Corinthians, Juca. Primeiro, teve a matéria. Teve várias crises no Corinthians, né? Lucas Veríssimo, não vai ter intermediário, tem várias crises, assim. Mas explodiu a questão do. Isso aqui é uma Pocan, viu, Juca? Não é uma laranja. Se você quiser me corromper, eu adoro Pocan. Não precisa pagar 1.700.000 para mim, é só você pagar. Eu me vendo fácil. Uma mexerica dessa aqui, tá tudo certo. Então, com vocês a bola para a gente começar a contar para as pessoas, porque assim, a gestão do Corinthians começou em dia 2 de janeiro, a eleição foi em novembro, teve um mês pré-eleitoral de passagem de bastão, e é tanta coisa que acontece que parece que a gestão tem uns 10 anos, a gestão do Vadielu, 2 décadas, não é o caso, né? Mas veja bem, aí é que está, para contextualizar direito e para as pessoas de boa vontade entenderem. Você fez uma citação que eu vou pegar daí. Tá. O CT, que leva o nome do médico e que o presidente eleito tinha vendido, né, os direitos do nome. Por quê? Começa daí. Por que o CT tem o nome do Joaquim Grava? Não há o que justifique. Não era mais correto, por exemplo, que ele tivesse o nome Dr. Sócrates brasileiro, médico, com uma história no Corinthians. Né? Por quê, Joaquim Grava? Porque era parceiro do ex-presidente André Sanches. Eu quero deixar muito claro que eu não tenho nenhuma simpatia, e basta ver as entrevistas de André Sanches falando a meu respeito, e de Duílio Monteiro Alves. Nenhuma simpatia. Os responsabilizo por grande parte da miséria que o Corinthians está vivendo. Mas eles já foram. Estamos vivendo um novo tempo. E eu confesso a vocês, e o Perrone, que é mais velho do que eu, há de entender o que eu vou dizer agora, eu confesso para vocês a minha perplexidade com que vocês da imprensa, durante um bom tempo, ainda deram de crédito possível a alguém que, na campanha, disse um dia que tinha sido procurado por 2 ex-governadores corintianos que se dispuseram a ajudá-lo. E não existem 2 ex-governadores corintianos vivos. Os que existiam, Montoro, Fleury, Goldman, estão mortos há algum tempo. Que disse ser amicíssimo e jogava futebol aos fins de semana com Washington Oliveto, nos tempos dele, publicitário, dele e Augusto Melo. Para azar dele, o Washington Oliveto é meu compadre, eu sou padrinho do filho, Theo. Mora em Londres hoje, há algum tempo, Washington Oliveto. E eu perguntei se conhece o Augusto Melo, eu não faço a menor ideia de quem seja. Eu tentei explicar para ele quem era, ele não fazia a menor ideia. E a partir dali, eu falei, estamos diante de um mitômano. Estamos diante de alguém que não é confiável. Bem, ele não é confiável. O empresário, quais as empresas de Augusto Melo? Aí você levanta a folha corrida dele, é condenação na receita, é perda de primeridade, é o diabo a 4. Que raio de empresário é esse? Aí você vê aquele debate com o André Negão, se diz, meu Deus, o Corinthians está perdido. Porque um é pior do que o outro. É difícil dizer qual é pior. O André Negão tinha uma vantagem. Reconhecia o passado dele de contraventor, de bicheiro. Mas, claro que não é exatamente uma folha ou um currículo para ser presidente do Corinthians. E a verdade é essa. Esse tempo todo, eu me pergunto do que vive essa gente. Inclusive do William Monteiro Alves, que eu vi crescer. E aí você entra neste mar, Vitor, que você descreveu, logo nos primeiros dias. É o Mateuzinho que treina no Corinthians e volta para o Flamengo. É o Lucas Veríssimo que vai embora, no estalar de dedos. Né? É o não tem intermediário com a Vaidibet, pois tem intermediário. Aí quem recebe a intermediação é um cara que não tinha empresa que tivesse capacidade para receber tal intermediação. Recebe, em seguida passa para uma empresa laranja. E tem gente pedindo prova.
as provas, quem sabe, empresa laranja, não, uma empresa laranjíssima, como a coitada usada da maneira como foi usada a dona Edna. Ô, Juca, Aí, você falou da dona Edna. Desculpa, te interrompi. Você falou da dona Edna. Nós estamos também com o Diego Garcia, que é o repórter que teve na casa da dona Edna em Peruíbe. Nós estamos com uma audiência recorde aqui no chat. Agradeço a todos, mas assim, parece o meu condomínio. Assim, as pessoas estão discutindo e brigando um assunto, a pauta é outra, mas está tudo certo. Sejam bem-vindos aqui na pauta. A culpa não é aqui da gente, da crise que está. E o Juca teve gente perguntando aqui quem que deu os documentos. O jornalista não revela a fonte. Perrone, você fez a linha do tempo, mas antes de você, eu vou pedir para o Diego, já que você falou, a gente falou do rompimento, hoje teve o rompimento oficial da Vaidbet, né? Esse rompimento, a alegação tem a ver com a crise ética, cláusula de corrupção. E aí nós vamos chegar na Media Design, a empresa do Cafundé, que é ligado ao Sérgio, não é Sérgio Moro, é Sérgio Moura, né? Enfim, que é ligado, que fez a campanha do Corinthians, algumas pessoas não conhecem que é São Paulino, que fez a campanha do Aidar no São Paulo lá atrás, é tanta confusão. Você que esteve lá em Peruíbe, Diego, você com a ajuda do Pedro, também nosso repórter lá, conta um pouco pra gente, porque assim, eu fiquei com dó da dona Edna de verdade. Uma casa absolutamente humilde, uma pessoa que se expressava com dificuldade, assim, com simplicidade, claramente não está envolvida, assim, eu fiquei com essa impressão, né? Então eu queria que você contasse um pouco pra gente, e depois eu já emendo com o Perrone, que trouxe uma matéria aí detalhando desde o começo esse rompimento aí. E o Juca trouxe um balanço, assim, resumindo, para quem acordou de Marte ontem e chegou na Terra, quem não está desesperado está torcendo errado, né, Diego? Fala, Vitão, boa tarde, Juca, boa tarde, Lívia, boa tarde, Perrone, prazer estar aqui com vocês. Justamente, Vitão, eu e o Lucas Musetti, a gente esteve lá em Peruíbe logo depois da matéria do Juca. O Juca, inclusive, tinha dado uma matéria falando da Edna, né, que era uma mulher que morava no Jardim Caraminguava, em Peruíbe, que sobrevivia ali nesse bairro de periferia. A gente resolveu ir lá atrás dela, até para procurar essa pessoa, saber como é que estava a vida dela depois dessa revelação. E a gente foi buscar esse endereço que era tido como dela nesse bairro, que se chama Jardim Caraminguava, em Peruíbe, que é um bairro de periferia, né, uma quebrada de Peruíbe. E a gente ficou ali cerca de... Até achar ela foi 1h30, talvez, ali, porque primeiro a gente ficou passando de carro pelas ruas do bairro e você passa algumas vezes de carro ali numa região de periferia onde ninguém te conhece, você acaba chamando a atenção. Depois a gente largou o carro, passou aí andando, né? E também chama a atenção porque ninguém te conhece, você não é dali. E até certo ponto que a gente estava ali, estava ficando um pouco, acho que é melhor a gente ir embora, né? A gente tentava achar a casa que era aquela dela, da foto que o Juca deu, que tem muitas casas parecidas, né? Obviamente, a gente não encontrava. Quando a gente estava quase indo embora, a gente acabou... Tinham várias vielazinhas, a gente acabou entrando numa ruazinha ali. Tinham várias favelinhas ali, tinha um pessoal na frente de um mercadinho, um botequinho ali conversando, umas crianças. E eu achei uma mulher muito parecida com a foto que o Juca tinha mostrado na coluna dele. Eu perguntei, você que é a Edna, né? E ela olhou para mim e falou, não, a Edna mora naquela casa. Era uma casinha super humilde, assim, né? De uns 8 metros quadrados, assim, sem luz elétrica, grama alta, né? Muitas roupas penduradas. E aí eu, gostaria de falar com ela. Aí até um cara que estava com a camisa do Palmeiras perguntou, é por causa do negócio do Corinthians? Aí chamaram ela veio, uma mulher super humilde, com uma criança de colo, assim, de 6 meses de idade. E eu falei, Edna, sou o Diego, sou do UOL, esse é o Lucas. E aí começamos a conversar com ela e ela estava muito assustada. Uma pessoa muito humilde, que sobrevive de Bolsa Família, com R$740 por mês. Tem 3 filhos, um de 6 anos, um de 4 e um recém-nascido. Ela que sustenta os filhos com o Bolsa Família. Diego, eu vou te interromper um segundo, devolvendo a bola para você deixar claro que a dona Edna quis falar, que a dona Edna quis se defender. Realmente. Porque as pessoas estão achando que a gente quis expor uma senhora ali. Então, assim, ela quis mostrar a sua inocência, não é isso? Ela quis falar A gente conversou com ela um tempão ali, a gente perguntou, quer conversar com a gente? A gente quer ouvir você, né? Porque ela estava muito assustada, porque um mês antes uma pessoa tinha ido procurar ela, alguém que estava investigando sobre o caso, eu acredito. E ela tinha ficado bem assustada com a situação, os vizinhos também, os vizinhos acompanharam. E depois a gente conversou bastante com ela falou tudo, ela falou, eu sobrevivo de Bolsa Família, eu nunca assinei nada, me mostraram um documento, eu mostrei o documento para ela. Assim, todo o processo de abertura da empresa foi bem esquisito, porque alguém fez como se ela tivesse feito. Não tem direito a um contador, não tem direito a um advogado, é como se ela tivesse ido na junta e não foi. Ela mora ali em Peruíbe, na periferia,
aparecia como endereço dela ali, até no Bolsa Família, o endereço de São Paulo, que não é dela, que também, pelo que eu me lembro, nem existe, né? Então ela estava assim, muito assustada, com medo de morrer. Depois a gente perguntou, pô, você gostaria que a gente fizesse uma reportagem com você, até para mostrar, até para te proteger, que a gente vai mostrar que você, né, tá aqui, entendeu? Vai ser... Ela falou pra gente, eu tenho muito medo de morrer, que alguém venha até aqui, se outro dia veio uma mulher, se agora vocês me acharam, eu tô com medo que alguém, né, porque eu não... Até vários vizinhos, assim, vieram em volta da gente, perguntando, né, pô, você acha que ela ganhou 1 milhão? Ela tá aqui com a gente, né? Ela falou até, pô, passo fome aqui, e a gente, você quer, a gente, é para te proteger, a gente faz uma reportagem sua, a gente pode tirar uma foto ou não, fica a seu critério, a vizinha incentivou, os amigos incentivaram, então foi mais para protegê-la aí, porque ela ficou bem... Eu dei uma de Ralph no Juca, dei na canela e tirei a bola dele para passar para você. Já vou dever pro Juca, mas antes, né, um passe assim de Matias Rojas, meio torto, assim, meio incompleto pro Pedro Lopes, que também te ajudou. Que ele depois que você fez a matéria, né, ele foi, no caso da abertura da empresa, endereço, tem detalhes, né? A nossa equipe aqui, ao contrário da gestão do Corinthians, que o grupo é desunido, cada dia sai um. Aqui o Juca fez uma parte, Diego foi apurar, o Pedro entrou na bola, enfim, a Lívia, tá todo mundo trabalhando, e eu aqui na manhã só apresentando. Pedrão, o Pedro tá com a gente também, eu queria que você contasse ali o lance da empresa, e depois desse aquele lançamento, não do Matias Rojas, senão a bola não volta pro Juca, um lançamento pelo menos ali do Garro, que de cada 3 ele acerta um, e você devolve pro Juca completar a história. Um abraço, bem-vindo aqui à live. Fala, Vitão, Juca, Lívia, Diegão, Perrone. Pois é, o Diego citou aí, né, a abertura da empresa, e a gente, enquanto ele e o Lucas Musetti, né, o setorista de Corinthians aqui do UOL, iam para Peruíbe, eu aqui em São Paulo tentei ir atrás desse fio da abertura da empresa, né, do lugar onde ela supostamente funcionava, e a empresa foi aberta na junta comercial aqui de São Paulo de forma remota, de forma online. A Edna supostamente assinou essa abertura da empresa através de um negócio chamado certificado digital, que é uma espécie de um pendrive que funciona como um CPF, funciona como uma assinatura digital, e a gente não consegue saber quem emitiu esse certificado usado pela Edna, porque você tem aí no Brasil dezenas de autoridades certificadoras que têm autorização para emitir esse certificado. Então, esse foi o primeiro ato. Depois teve na junta comercial mais 2 atos dessa empresa da Edna, e esses tinham uma assinatura física que supostamente seria da Edna. Esses documentos chegaram a ser deixados lá com essa assinatura, mas ao mesmo tempo que eles estão lá, a Edna disse para o Diego e para o Lucas que nunca assinou absolutamente nenhum documento referente à Neoway, à abertura da empresa, ou qualquer ato da empresa. Mas a coisa fica mais interessante ainda. A Neoway teve registrado um endereço na Avenida Paulista. Esse endereço pertence a uma empresa, uma startup, que chama Company Hero. Essa startup tem como função exatamente ajudar na abertura rápida de empresas, e ela inclusive aluga endereço. Então, se você é um advogado autônomo, você trabalha na sua casa, essa startup te dá um endereço comercial na Paulista para funcionar como endereço do seu escritório. A gente achou, né, naquele momento, que quem quer que tenha aberto a Neoway poderia ter se utilizado dos serviços dessa startup, contratado essa startup, e a gente conversou com uma sócia dessa startup que disse que não, que nunca viu ninguém relacionado à Neoway, que não conhece, nunca ouviu falar, não tem relação com ninguém do Corinthians, e, na verdade, eles tinham apurado internamente que documentos relativos ao endereço deles tinham vazado e sido usados de forma ilegal na abertura dessa empresa. Então, é uma coisa, assim, muito sofisticada e difícil de rastrear Pedro, todo esse processo. A gente discorda do seu conceito de interessante, né? Você falou que não tem nada de interessante. É interessante no sentido de intrigante, né? É uma coisa que você faz você questionar. Não é uma coisa simples, não foi uma operação simples, né? Sim, não é nada simples. Nada simples. E é triste, né? O endereço residencial registrado como da Edna, também ela não mora lá. O andar que ela disse, né? Que ela não. O andar que deram como endereço dela não existe no prédio.
o e-mail cadastrado no registro da empresa, eu fiz, né, essa diligência junto ao Google, é um e-mail do Gmail do Google, nunca existiu, é um e-mail que não existe. Então, para onde quer que você vá, você chega nesse beco sem saída. É uma empresa aberta por uma mulher que claramente não é uma empresária, tem uma condição de vida super humilde, depende do Bolsa Família, né, em Peruíbe, com endereço residencial falso, endereço comercial que não pertence a ela, nem à empresa, e um e-mail que não existe. Então, esse foi o resumo do que é a Neoway. Ô Pedro, segundo a Edna e a vizinha dela, esse endereço de São Paulo que constava, elas descobriram que estava no cadastro dela do Bolsa Família, segundo elas falaram. Esse endereço e segundo a Edna, a única coisa que ela assina todo mês é para receber o Bolsa Família. E segundo essa vizinha dela que ajuda ela a receber, tinha até um endereço que parecia ser nessa falsa Neoway cadastrado nesse registro dela do Bolsa Família. Diego e Pedro, é um beco sem saída, né? Vocês falaram, eu vou deixar vocês saírem e passar por Juca. Tem um detalhe adicional que é sempre bom lembrar. Existe uma empresa chamada Neoway, que já prestou serviços ao Corinthians, serviços de informática, e que, evidentemente, quem abriu uma empresa com o mesmo nome quis deixar nebulosa a história dos pagamentos. Não, isso aqui tem um pagamento para a Neoway. Ah, sim, a Neoway trabalha com o Corinthians, só que é uma outra Neoway. Né? Para confundir mesmo, né? Isso, eu quero complementar só com 2 detalhes essa minha primeira participação, o Vitor. Desculpa, eu interrompi. Augusto Melo é tão absolutamente sem noção que tão logo saiu a matéria e ele deu uma entrevista para um podcast, agora me esqueço o nome, Cross, pode ser? Alguma coisa assim. Eu esqueci o nome. É isso. Ele falou com o Cross. Não sei se é essa entrevista, mas ele falou com o Cross. Isso. Ele disse, não conheço o Juca Kfouri. Ele me foi apresentado por um cidadão chamado Marcos Bocato, que anda com ele. Tomamos um café durante 2 horas aqui na Praça Vila Buim. 6 anos atrás, quando ele estava fazendo a primeira campanha, quando ele prometia fazer uma roda gigante em Parque São Jorge. E ele disse que não me conhece. Quer dizer, ele fala mentiras de perna tão curta, mas tão curta, que é pego assim, tão simplesmente. Então, não é possível você levá-lo a sério, como não é possível levar André Sanches a sério, que dizia, em 2013, está fartamente documentado, que em 5 anos o Corinthians seria do tamanho do Real Madrid, do Barcelona, do Bayern Munique. Estaria entre os 5 maiores clubes do mundo e que pagaria o estádio em 5 anos. Não precisaria nem do tempo que estava previsto para pagar. Então, é na mão desta gente que há anos está o Corinthians, da renovação e transparência, e deste grupo, que foi eleito por um bando de gente que apostava que derrubaria, que votaria o impeachment dele em 6 meses. Eu escrevi isso ainda durante a campanha. Qual